Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum. E a primeira leitura, da profecia de Jonas. Jonas, que é chamado por Deus, mas não faz aquilo que Deus lhe tinha mandado. Pela segunda vez, Deus fala com Jonas e ele vai cumprir a missão que Deus coloca na sua vida. E dizia que ele tinha que 3 dias para atravessar Nínive. Era uma cidade grande, mas ele consegue atravessá-la em apenas um dia, anunciando a conversão, pedindo para o povo que se convertesse. E o povo atendeu. Aquele povo que ia ser destruído, mas se converteu. E Deus teve misericórdia e compaixão desse povo. E esse povo não é destruído, esse povo é salvo, porque ele se arrepende de todo o mal que eles estavam fazendo a si próprio e aos outros e se converte a Deus. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós precisamos também de Jonas que passem pela nossa vida dizendo: olhe, você está destruindo a sua vida, se converta, volte a Deus, para que você consiga a salvação. O Salmo responsorial nos diz no seu refrão: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Que possamos caminhar no caminho do Senhor, que possamos viver na verdade do Senhor, que Ele possa nos orientar e nos conduzir nesta vida. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos mostra que a vida é passageira, passa rápido, tudo passa. Por isso é preciso viver bem, por isso é preciso buscar cada vez mais a presença de Jesus em nossa vida, ter zelo pelas coisas de Deus, ter responsabilidade nas coisas de Deus, não fazer de qualquer coisa, é para Deus, qualquer jeito. Não é assim. Temos que fazer o melhor de nós para Deus, temos que fazer o melhor e levar a sério as coisas de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando, ele viu os pescadores, Simão e André, seu irmão, estavam lançando as redes, diz o Evangelho. E ele os chama: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente largaram as suas redes e seguiram Jesus. Logo depois,
Jesus encontra João e seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e também os chama. Eles estavam consertando as redes. Eles também imediatamente deixam as redes e seguem Jesus. Meu irmão e minha irmã, Jesus nos chama também. Chama a cada um de nós. Não para deixarmos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Não. Hoje Jesus chama de uma maneira diferente. Ele chama você para você segui-lo na sua família, para você segui-lo no seu trabalho, para você segui-lo no seu lazer, na sua igreja, em todos os lugares que você estiver. Mas muitas vezes nós lembramos de Jesus quando estamos dentro da igreja. Saímos da igreja e esquecemos que Jesus caminha conosco. Nos esquecemos que recebemos Jesus na Santa Palavra e na Santa Eucaristia. Ele sai do sacrário e agora vem habitar no sacrário vivo do nosso coração. Portanto, temos que continuar em estado de graça. Temos que continuar vivendo os ensinamentos de Jesus em todos os lugares. Jesus continua nos chamando. Nos chama para o trabalho da igreja. Nos chama para cuidar das pessoas, tantos irmãos nossos que precisam da nossa atenção, que precisam de um sorriso, que precisam de um aperto de mão, que precisam de um ouvido que possa ouvi-los para desabafar. Jesus continua nos chamando da família, para sermos exemplos da nossa família, ser um casal que busque o caminho da santidade dentro do sacramento do matrimônio. Jesus continua chamando os jovens para participar da sua igreja, sendo exemplo de vida para os demais jovens. Jesus chama a todos, sem distinção, mas é preciso ouvir esse chamado. É preciso estar atento aos chamados do Senhor, que nós possamos também anunciar a sua santa palavra, como diz na primeira leitura Jonas, que foi anunciar em Nínive a palavra de Deus, e ali o milagre aconteceu, a conversão aconteceu. Talvez, se você também anuncia a palavra de Jesus, o milagre possa acontecer através do seu anúncio. É preciso anunciar e ter pressa no anúncio e na busca do Senhor, porque, como diz na segunda leitura, o tempo passa rápido, tudo passa. Daqui a pouco, talvez não estejamos aqui, e não dá mais tempo de converter, de levar o anúncio da boa nova às pessoas. Não dá mais tempo de visitar aquele doente, não dá mais tempo de visitar aquele parente, não dá mais tempo de participar das missas, das celebrações, não dá mais tempo de rezar o terço. Por isso, não deixe para amanhã, faça hoje, faça hoje. O amanhã pode não chegar, a única certeza que nós temos é o agora. Vamos viver o agora, mas viver esse agora dentro dos ensinamentos de Jesus, na graça de Deus, na graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que possamos atender o chamado do Senhor e possamos ir ao seu encontro. Amém? Professemos nós.